Bicho-papão, a verdadeira história. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Todos nós já conhecemos a história do bicho-papão, ou pelo menos alguma versão dela. Os pais dizem para as crianças que devem dormir, pois caso o bicho-papão as encontre acordadas, ele irá levar a criança e o pai nunca mais verá ela. E por vezes, crianças acordam no meio da noite, gritando por seus pais, pois o bicho-papão estava no quarto delas. Algumas crianças deixaram que o medo se tornasse tão real que acabou o medo se tornando em um trauma de infância. Até mesmo nos filmes, nós vemos algumas versões do bicho-papão. No filme do Harry Potter, eu até gosto daquela versão, mas aquele bicho-papão se tornou muito caricato. Até mesmo as crianças deixaram de ter medo da criatura. Mas a verdadeira história do bicho-papão é um tanto quanto bem macabra. Quando as pessoas passaram a ver que muitas crianças estavam nas ruas quando perderam seus pais, decidiram criar os primeiros orfanatos. A maioria dos orfanatos eram comandados por pessoas realmente muito boas. Havia um certo homem na Alemanha que ele decidiu criar um orfanato para ele. Ele cuidava de exatamente 20 crianças. Ele recebia doações das pessoas mais ricas e doações do governo, que o ajudava a cuidar de todas aquelas crianças. Mas o homem logo se tornou insatisfeito com aquele trabalho. Ele pensou que iria ganhar muito dinheiro com as doações, mas cuidar de 20 crianças era um custo realmente alto que ele pensou que não teria. E ao invés de desistir daquilo e entregar as crianças às autoridades, ele decidiu tomar um outro caminho. Ele decidiu invocar criaturas do submundo para que pudesse fazer uma troca com ele. Mas ele não sabia a quem invocar e todas as suas petições praticamente nunca tinham resultado. Então ele decidiu se consultar com um velho bruxo que havia na região. Aquele bruxo lhe deu algumas palavras que deveriam ser ditas com bastante cuidado, pois se ele dissesse aquelas palavras de forma errada, ele é que seria invocado para o submundo, e sua alma e seu corpo iriam sofrer as consequências por toda a eternidade. Ele faz a oferenda conforme o bruxo lhe ordenara, e depois de ensaiar bastante, ele diz as palavras em voz alta, e uma criatura do submundo lhe aparece e pede que ele diga o que ele deseja. Aquele homem diz para a criatura que ele desejava ser rico e muito poderoso. Aquele ser do submundo diz para ele que poderia realizar os seus desejos, mas ele deveria sempre dar algo em troca. Mas aquele homem não tinha nada para oferecer, e então ele decidiu oferecer sua vida. A criatura diz para ele que a vida dele já seria ceifada quando ele estivesse velho. Isso já seria parte do acordo. Mas se ele quisesse realmente ter muitas riquezas, ele deveria entregar algo a mais do que apenas a vida dele. Ele para por uns instantes, imaginando o que ele poderia doar para aquela criatura. Então ele diz que ele pode doar uma criança a cada 6 meses. A criatura titubeia e diz que ele deve dar uma por mês. Mas o homem não sabia onde ele poderia arrumar tantas crianças, então ele firma a ideia de que daria uma criança a cada 6 meses. Então o homem concorda em ceder uma criança para a criatura a cada 6 meses, desde que ele continuasse sendo rico e muito poderoso. Mas a criatura deixa bem claro que, por mais que ele seja rico e poderoso, sempre era ele que deveria entregar a criança. Não deveria ser ninguém que fosse mandado por ele. A criatura diz para ele que deveria ser naquele mesmo lugar que ele deveria levar as crianças.
E no mês seguinte, a primeira parte do acordo deveria ser cumprida. Então aquele homem volta para o seu orfanato e ele fica pensando na cabeça uma ideia de como enganar tanto o governo quanto as crianças, o sumiço de cada uma delas a cada 6 meses. Então aquele homem tem a ideia de dizer para as crianças que um novo monstro havia aparecido. E aquele monstro era o bicho-papão. Se as crianças não dormissem quietas e direito toda noite, o bicho-papão viria para levar uma delas. Algumas noites ele rodeava o quarto das crianças e fazia alguns sons para que pudesse deixá-las amedrontadas. As crianças então chamavam por ele, e ele dizia para as crianças que era apenas medo da cabeça delas, que não existia nada ali. Então ele compra alguns remédios para que as crianças dormissem de forma pesada na noite que ele fosse pegar uma delas. Chegado o mês seguinte, o dia de entregar a primeira criança chegou. No jantar das crianças, ele adiciona um remédio para que elas ficassem com sono. E logo isso acontece. Após o jantar, as crianças dizem que estão com muito sono. Elas vão para o quarto coletivo e vão se arrumando para poder dormir. Mais tarde naquela noite, ele dá a volta no quarto das crianças e faz alguns sons para verificar que elas estão realmente tendo um sono pesado. Como ele não ouve nenhum grito de medo, ele tem certeza que elas estão todas dormindo. Então ele entra no quarto, pega a criança mais nova, enrola em um saco e vai saindo. Mas antes que pudesse sair completamente do quarto, uma das crianças, ainda sonolenta, enxerga ele levando a criança dentro do saco. E a criança então grita que o bicho-papão veio pegar uma delas. Ele não dá importância para a criança e continua levando a outra para ser entregue. A criança que fica, mesmo cambaleante, tenta acordar as outras, mas sem sucesso. Elas estão com sono muito pesado. Então a criança, com medo, volta para sua cama e se cobre dos pés à cabeça, esperando que aquilo a protegesse daquela criatura. E o homem vai até o local combinado e entrega a primeira criança. A criatura do submundo pega a criança e diz que o acordo está feito, e em 6 meses ele voltaria para pegar a próxima criança. No outro dia, as crianças estão com bastante medo, já que uma das crianças disse que viu o bicho-papão levando uma delas, e a criança realmente havia desaparecido. O homem confirma para as crianças que o bicho-papão a levou, e as crianças passam a dormir com ainda mais medo. A criança que acordou disse que porque cobriu-se dos pés à cabeça, o bicho-papão não fez nada com ela. Os dias se passam e cada vez mais donativos chegam para aquele orfanato. Finalmente, aquele homem consegue bastante dinheiro. À medida que ele vai entregando mais crianças para a criatura, mais o seu dinheiro começa a aumentar. Ele diz para as autoridades que algumas das crianças acabaram fugindo à noite e nunca mais voltavam. Algumas outras vezes ele falsificava documentos, dizendo que as crianças haviam sido adotadas. Cada vez que ele ganhava mais dinheiro, ele aumentava o seu orfanato. Dessa forma, ele poderia ter muito mais crianças. E ele já nem cadastrava algumas delas, já pensando que a criança poderia ser perfeita para entregar para a criatura do submundo. Por aumentar o orfanato e cuidar de cada vez mais crianças, ele se torna muito respeitado na cidade. Com o tempo, ele se torna prefeito da cidade onde tinha o orfanato. Mas por mais que ele tivesse dinheiro, ele continuava tendo que voltar e entregar uma das crianças. Chegou uma época em que ele já havia ganhado muito dinheiro, e ele pensou
que a criatura não se importaria se ele mandasse um de seus empregados mais confiáveis. Só que naquela noite, enquanto ele dormia no seu quarto, a criatura vai visitá-lo, levando o corpo do seu funcionário e jogando em sua cama. A criatura lembra ele do acordo que eles tinham, que caso ele não cumprisse, a criatura levaria ele no lugar de alguma criança. E mais uma vez ele se vê obrigado a voltar ao orfanato a cada 6 meses, mesmo com todo o dinheiro que ele tinha. Aquele homem se casou e teve filhos, e o seu filho, quando estava um pouco maior, começou a ter pesadelos cada vez mais terríveis. A criança não conseguia dormir no quarto escuro. Disse que alguma coisa sempre a visitava enquanto ela estava deitada na cama. O filho daquele homem dizia que algo puxava seu pé enquanto ele estava dormindo. Chegado o dia de se encontrar com a criatura, ele pergunta se ela está atormentando seu filho. A criatura diz que sim, mas fala que há algo muito mais forte que ela. Ela não consegue evitar, pois devido ao acordo que eles tinham, a ânsia da criatura de levar o filho daquele homem era grande demais para suportar. O homem então fala que o filho dele não faz parte do acordo, que ele continua levando crianças e que ela deve parar de perturbar o seu filho. A criatura então tenta fazer um novo acordo com aquele homem. Ele doa o seu filho e ele triplicará o seu poder e o seu dinheiro. O homem não aceita e diz que ama o seu filho muito mais do que qualquer dinheiro que ele poderia vir a ter no futuro. A criatura então diz para o homem que em 2 anos o final do seu contrato será encerrado e ele deveria entregar-se para a criatura e ir com ela para o submundo. O homem então diz que aquilo é chantagem dele para que ele pudesse entregar o seu filho. A criatura então diz que aquele filho pertence a ele, que se ele conseguiu aquela mulher foi por causa de todo o dinheiro que a criatura lhe deu. O homem então diz que não vai dar o seu filho, que quando chegasse na data ele poderia levá-lo, que não teria nenhum problema em encerrar o seu contrato. Ao final dos 2 anos, quando o homem está se preparando para ir até o local marcado, um de seus funcionários o alcança, dizendo que o seu filho desapareceu. E ao voltar para sua casa, ele encontra sua esposa em completo desespero, dizendo que o seu filho desapareceu e não o encontra em lugar nenhum. O homem diz para sua esposa e funcionários procurarem na região, que ele iria até próximo do seu orfanato verificar se seu filho não estava por lá. O homem corre o mais rápido que pode até chegar no local de encontro com a criatura. E ao chegar até lá, a criatura está arrastando seu filho para dentro do portal. Antes que pudesse alcançar, a criatura some, levando consigo seu filho. O homem entra em desespero e vai até o orfanato, tentando pegar alguma das crianças. Mas por não se preparar direito, as crianças acordam e começam a gritar que o bicho-papão está no quarto. Os funcionários acordam e encontram seu patrão arrastando 2 crianças pelas pernas para fora do orfanato. Eles tentam impedi-lo, mas ele ataca os funcionários. Os funcionários chamam a polícia, enquanto tentam acalmar o seu patrão. Mas o homem grita em desespero e diz que tem que levar cada vez mais crianças para sua criatura do submundo. Quando os policiais tentam prendê-lo, ele foge para dentro da mata. Aquele homem some e ninguém conseguiu mais encontrá-lo. Mas a cada 6 meses ele sempre voltava no orfanato e tentava levar uma das crianças. E a cada ano que se passava, ele estava cada vez mais horrível. Seus cabelos e barbas cresceram, seus olhos estavam o tempo todo arregalados. Algumas crianças acordavam à noite dizendo que tinham visto o bicho-papão na janela. Aquele homem sempre estava rodeando o orfanato,
tentando pegar alguma das crianças. E isso se tornou a sua sina, e ele percorre buscando crianças até os dias de hoje. E desde aquele dia em diante, quando as crianças desobedeciam os pais e não queriam ir dormir, os pais sempre diziam que o bicho-papão iria pegá-las. A história do bicho-papão hoje caiu no esquecimento, mas alguns pais ainda usam dessa artimanha para que seus filhos possam ser obedientes. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.